Bom dia, boa tarde, boa noite. Como a gente costuma começar esse programa fazendo essa saudação geral, porque eu não sei a que horas você vai ouvir ou assistir esse programa. E nós estamos tendo mais um programa temático do nosso canal Na Fita do Tempo, esse canal sobre a história da igreja. E eu tenho a alegria de receber o reverendo Christopher Vicente para falar sobre um assunto muito importante. Ele vai explicar o nome, até a pronúncia, vou ver até se eu acerto a pronúncia, eu acho que está certa, mas a Nadere Reformasse, que é um tema importante na história da igreja, um tema às vezes pouco conhecido na nossa nação, na nossa igreja, embora tenha já coisa publicada sobre o assunto, o Joel Bick já falou sobre o assunto, já tem uma editora, a gente vai falar um pouco dela também rapidinho com esse nome, só que a gente às vezes não sabe o que significa. E aí eu já quero pedir ao reverendo Christopher que saúde vocês que estão nos ouvindo e assistindo, e já responda a primeira pergunta: o que é que significa esse nome? De onde vem? Que palavras são essas? Qual a língua que elas estão? O que é que elas significam? Olá, querido ouvinte. Pastor Flávio, muito obrigado pelo convite de falar sobre esse tema. É um tema muito realmente precioso para mim, muito útil para a nossa edificação como povo de Deus, porque não necessariamente tratando de uma doutrina específica da Escritura Sagrada, mas nos leva a uma reflexão de aprendizado com irmãos na história da igreja. E sim, esse é um nome um tanto que difícil, né? O pessoal pronuncia muito variado aqui no Brasil. O pessoal pensa que é latim, mas não é. A Nader Reformar-se faz referência a um movimento que nós podemos chamar de um movimento puritano holandês. Tem uma dificuldadezinha de tradução, né? Os estudiosos da área eles não conseguem fechar uma tradução específica, ficou conhecido como a Segunda Reforma Holandesa, mas literalmente poderia ser uma reforma, uma segunda reforma, uma reforma mais profunda. Então eu costumo optar, quando eu vou explicar esse termo e esse movimento, como nesses termos, né? A Nader Reformatie é um movimento puritano holandês que tinha uma ênfase de uma reforma mais profunda. O conceito do movimento está associado também ao contexto histórico que a Holanda vivia ali no final do século XVI e início do século XVII. Mas basicamente é isso, é uma expressão holandesa que faz referência a esse movimento de ministros e das igrejas naquele período. Que me parece que esse tema é muito caro ao irmão, tendo em vista que tem uma editora, o irmão tem uma editora que tem esse nome. Pode falar um pouco da editora? O que é que vocês têm Sim, pastor Flávio. publicado? Então, eu conheci esse movimento no período do seminário. A época do seminário, eu fui para o seminário com um certo grau de preconceito com o movimento puritano. Depois eu fui ordenado presbítero regente e subscrevi os padrões de Westminster antes de ir para o seminário. E aí descobri que eles eram os autores dos padrões de Westminster. Então, um contato pontual com um específico, um Covenanter, que é muito querido por mim, que é o Thomas Boston, que inclusive foi influenciado por um autor da Nader Reformasse. Eu decidi mergulhar a cabeça, mergulhar nos livros que falavam sobre o assunto, me chamaram muita atenção as obras deles, os sermões dele, e foi quando eu conheci o movimento da Nader Reformasse. Particularmente desses movimentos, né, nós temos o movimento puritano britânico, que inclui o inglês e o escocês, com ênfase, a gente chama de os Covenanters, depois os Sessenders, e aí da Nova Inglaterra, e o holandês, né? Em termos de afinidade, é óbvio que é mais próximo às minhas convicções ou à nossa herança do movimento escocês, né? O movimento puritano escocês, chamado os Covenanters. Porém, quando eu fui estudar o movimento da Nader Reformasse, me chamou a atenção uma ênfase que eles traziam no fato da piedade, o que não é diferente dos outros movimentos. Só que o contexto da Holanda era o contexto de uma fé reformada já estabelecida. É Uhum. diferente do movimento britânico, em especial o inglês, que eles tinham um cabo de guerra muito grande com o rei, com os bispos, com a questão da anglicana. Os escoceses, naquela luta muito ferrenha para ter não só a sua independência eclesiástica, mas também independência nacional. A Holanda ela gozava de uma certa paz, né?
uma certa tranquilidade, e a fé reformada ela se estabeleceu com mais, vou dizer assim, mais rapidamente lá. Só que ela ficou no nível de superficialidade. Então, vem o movimento da Nadre Reformar-se, com especialmente o William Tillich, não sei se é assim que pronuncia no holandês, mas a portuguesana seria assim, que foi influenciado pelos escoceses. Ele teve um período de formação na Escócia, ele teve como tutor, então, pelos puritanos escoceses, ele teve como tutor alguns puritanos ingleses. Um deles já tem uma obra em português, o Arthur Hildesheim, se não me engano, Hildesheim, Arthur Hildesheim. Tem um material excelente dele sobre criação de filhos. Então, ele foi muito influenciado por William Perkins. Então, ele volta para a Holanda como ministro ali. Ele, então, chama essa igreja e forma outros ministros, e junto com outros ministros que já estavam naquela igreja e são influenciados por essa mesma perspectiva. Então, chama a igreja a uma reforma mais profunda. Foi aí que, quando fui pensar no nome, para a época não era uma editora, era só um selo editorial para liberar algumas traduções de alguns puritanos escoceses, ingleses e holandeses. Eu fiz, rapaz, eu acho que eu vou escolher o nome desse movimento, porque ele conjuga o que eu quero passar com a editora, que não é só a doutrina pela doutrina, e nem é uma igreja, né? A igreja brasileira não é totalmente ignorante das doutrinas reformadas, mas é chamar realmente a uma reflexão de uma reforma mais profunda, nas convicções doutrinárias, numa precisão do que é ser reformado, ao invés de uma postura mais generalista que costuma haver, né? Hoje em dia o conceito reformado é tão vulgarizado. Então, a ideia seria trazer essa profundidade nos padrões de Westminster, e também uma reforma mais profunda no que diz respeito à piedade, à vida, à questão da piedade familiar, da piedade na igreja local, no Estado. Então, eu julguei que esse nome, mesmo que tão esquisito, e na hora eu pensei, rapaz, isso vai ficar meio esquisito, pessoal, mas que ele iria representar bem a visão da editora, conjugar a confessionalidade, uma fé reformada confessional, firme, que era a ênfase do movimento da Nada de Reformar-se, trazer aquela expressão de fé que as confissões de fé professavam, mas também com a ênfase na piedade, na prática, na devoção, e aí conjugar as duas coisas. Então, foi por isso que lá atrás, em 2019, foi optado por esse nome. Legal. Muito bom saber a história do nome da editora. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. E como essa história e o nome mostram o que a editora pretende fazer com suas publicações, né? Não é só uma questão de mercado, mas tem uma intenção, né? Tem propósito Exatamente, pastor. nessas escolhas. E o irmão colocou duas coisas, assim, que eu pelo menos também percebo no movimento dessa segunda reforma na Holanda. Era uma igreja estatal, né? Acabava sendo uma igreja. Você se tornava membro da igreja porque nasceu na Holanda, já era meio que no automático, e isso gerou, não só lá, mas como em vários lugares, às vezes, uma fé superficial na igreja. E o irmão, então, citou duas características que eu queria que o irmão falasse um pouco mais, assim, em termos práticos, como isso apareceu. Uma é precisão teológica e outra é uma vida piedosa. Me parece que são as duas ênfases desse movimento. Essa precisão teológica, em que ela ficou mais claro, assim, no desenvolvimento da doutrina durante o período? Pastor, o apego que eles tinham aos padrões reformados, né, confessionais, é muito evidente. Você tem nesse período obras catequéticas. Esse próprio William Tillich, que é conhecido como o pai da Nadre Reformar-se, vem outros autores que a gente pode conversar posteriormente, conhecidos aqui no Brasil já, mas ele produziu materiais catequéticos, obras exegéticas, né, de comentários, para poder fortalecer a igreja nesse sentido. Já nesse outro aspecto da piedade, o senhor destacou uma coisa muito importante nesse contexto, que é essa questão da igreja estatal. Aquela igreja assim, de uma fé quase como romana, né? Uma fé implícita. Você nasceu lá, você já tá nessa A igreja. lógica E uma paroquial, né? é, e uma ênfase deles, o próprio Tillich, ele falava muito sobre
arrependimento, conversão genuína e fé verdadeira. E isso incomodou muito, inclusive, o pessoal da época, porque, tipo assim, tá dizendo que a gente não é convertido, mas é porque justamente esses pastores, eles percebiam uma superficialidade na fé e na vida. Então, eles chamavam a uma reforma, quer seja por uma lida mais madura com a vida cristã, quer seja por uma conversão verdadeira, se porventura não houvesse. Então, essa ênfase já aqui na piedade e nesse aspecto de uma igreja estatal, era presente também na própria pregação, chamando os homens à conversão genuína e não a um auto-engano, e como se fossem realmente crentes por mero cumprir tabela de estar na igreja, alguma coisa do tipo. Uhum. E nisso ela se aproxima do puritanismo, né? O irmão já falou da influência do puritanismo escocês, né, na formação dos primeiros líderes. Em que mais a gente pode perceber essa relação com o puritanismo, em termos temáticos, alguma coisa nesse Sim, sentido? pastor, quanto mais eu vou estudando esses movimentos, mais assim, você fica empolgado em ver a providência, como o Espírito Santo ele foi conduzindo esse período e como que eles se encorajavam mutuamente, né? E havia essa comunicação de obras e de pregadores, de pastores. Você tem, por exemplo, o William Ames, né? Era um puritano britânico, inglês, que foi para a Holanda e foi acolhido lá pelo movimento. Mas, especificamente, você vê a influência por obras. Então, obras da Nader Uhum. Reformar-se foi traduzida para o inglês e obras inglesas foram traduzidas para o holandês, né? Perkins foi o mais traduzido de cara, assim, visivelmente o mais traduzido. Você tem influência na própria formação deles, né? Esse chamado pai da Nader Reformar-se, ele teve essa formação e esse impacto nas Ilhas Britânicas. Aí, na contraparte, você tem a Escócia, a nossa herança, profundamente apegada à teologia do pacto, né? E você tem Uhum. grandes obras dos Covenanters sobre a doutrina do pacto, você tem a própria Confissão de Fé, que foi feita ali nesse contexto, muito firme e robusta sobre a doutrina do pacto. E uma das obras mais robustas sobre esse tema, que se consagrou nesse período, final do século XVII e início do século XVIII, foi a obra do Thomas Boston, sobre o Pacto da Graça. E aí, quando você vai ver, um teólogo que eu amo, admiro muito, o próprio trabalho ministerial dele, não só a produção, mas quando você vai ver, ele foi influenciado e encorajado a meditar e a escrever sobre o assunto quando ele leu uma obra de um teólogo da Nader Reformácio, o Hermann Witzels, Legal. que é Uhum. as alianças de Deus com o homem, né? Então, você tem essa confluência, essa influência na produção, nas obras, mas também no tema. Essa ênfase na piedade, como foi mencionada, numa vida cristã pujante, não ortodoxia árida, sem vida. E aí você tem a ênfase deles nas 4 áreas, como o puritanismo britânico. A vida privada, a oração, a leitura da palavra, o jejum, comunhão com o Senhor, a vida familiar, com culto doméstico, catequese, discipulado, o papel do homem, o papel da mulher, os filhos, os pais, a igreja, a questão da eclesiologia, mas eles enfatizavam muito a questão da pregação, e o Estado. Aí vem uma diferença, o puritanismo britânico, tanto o inglês quanto o escocês, eles tinham uma ação maior no que diz respeito à reforma do Estado e da sociedade. O holandês, a Madre Reformasse, reconhecidamente não tinha essa ênfase tão grande, embora há obras e sermões dele chamando a nação ao arrependimento, chamando magistrados, mas o engajamento inglês e escocês foi muito maior, de pastores e de irmãos dessas comunidades puritanas. Então, seria essas similitudes, eu diria. Uma coisa que eu percebo, pelo menos nas obras do Bic, né? E que eu acho uma coisa bacana na tradição, uma das coisas importantes da tradição puritana, é a questão da fé experiencial. Perfeito. Isso também estava presente no. Profundamente presente, pastor, profundamente presente. E a grande marca deles nesse sentido, não a fé teórica ou de mero Uhum. conhecimento cognitivo, mais intelectual, mas uma experimentação da transformação, da comunhão com o Senhor, algo que realmente tenha vida, né? Então, essa é a palavra mesmo, resume tudo. Uhum.
Às vezes, pelo que eu andei lendo do movimento, o pessoal também relaciona com o pietismo alemão, né? Com o pietismo luterano. Só que é engraçado porque, pelo que eu li, eles dizem, está ligado ao puritanismo inglês e mostra as relações com o puritanismo inglês. Está ligado ao pietismo alemão, holandês, luterano, mas não fala mais nada. Assim. Aí eu fiquei, tem a relação? Em que tem relação? Será que essa questão experiencial precisa se atrelar ao pietismo? Não pode estar atrelado só ao puritanismo? Então eu fico um pouco nessa. Eu não li muito sobre o assunto, então, tem essa relação com o pietismo? Acha que não tem? Pastor, já haviam me perguntado sobre isso, mas eu confesso, em todas as minhas leituras sobre o assunto, eu não encontrei nenhuma relação, exceto alguns teólogos modernos classificando o puritanismo como um tipo de pietismo. E aí, por tabela, então, por essa forma genérica de tratar. Então, assim, se for pensar em termos de analisar os movimentos, eu diria que não tem nenhuma relação, até porque quando Eu você tenho vê essa o impressão pietismo também. luterano, é bem diferente, né? É realmente uma questão mais para o misticismo, uma coisa menos objetiva, enquanto a marca dessa piedade do puritanismo, quer holandês, quer britânico, quer da Nova Inglaterra, é uma piedade fundamentada objetivamente Na na doutrina. palavra, na doutrina que vai transformar a vida em uma experimentação. É justamente isso. E não nessa coisa contemplativa, genérica ou subjetivista, bem mística, né? É, Agora, hum. então, agora, eu assim, que possa ter havido influência de obras da Nadre Reformasse na reação que aconteceu não só na Alemanha, né, mas na Europa de forma geral, a aridez ortodoxa que aconteceu no século XIX, eu creio que sim, porque você vai ler a própria biografia do Hermann Bavinck, é dito que o Bavinck foi o Bavinck, a família do Bavinck foi profundamente influenciada pela Nadre Reformasse em um contexto de reação de pietismo holandês. Então, é como se o Bavinck cresceu numa família desse pietismo holandês, mas que bebiam da Nadre Reformasse. Então, não como uma continuidade do movimento, mas como uma influência realmente posterior. E aí Entendi. você vê o Bavinck fazendo referência constantemente à Nadre Reformasse nas suas obras. A única coisa que eu consegui perceber no que eu li é que o pietismo deu uma ênfase na vida da experiência da fé, só que com essa ênfase doutrinária menor. Havia uma ênfase doutrinária grande no puritanismo, de precisão teológica também na Nadre. Então, eu, quando li, fiquei nessa sensação assim: é fácil perceber a influência do puritanismo, mas o nome pietismo eu acho que apareceu meio como explicação só de são movimentos contemporâneos, mas eu não vejo essa influência. Pelo menos É, os trechos que eu li só citam, mas não explicam qual seria essa influência. Seria talvez só esse aspecto de uma vida pessoal é, maior na vida religiosa, mas isso na também já estava devoção, né? presente na vida devocional, na piedade. Mas Isso. isso já estava em Calvino até, já estava em É, Calvino essa ênfase na piedade. é. Ah, O mas que, o que eu já vi em alguns biógrafos, pastor, com do William Tillich, é que no final da caminhada dele já como ministro, acho que ele já estava indo mais atuando, ele escreveu uma obra que aí o pessoal classifica como um tanto que mais misticista, eles vão colocar assim, que focava menos na doutrina e mais nessa questão das sensações, dos sentimentos, dos afetos para com Cristo. E aí possa ser que encontraram aí nessa avaliação uma porta nisso aí para fazer essa associação. associação Mas com pietismo. É, no Eu não geral, consegui perceber muito a relação, não, também. E também saíram não. documentos desse período? Pastor saiu. Se você pegar, eu anotei aqui só para não perder as datas, dos autores, né? Você tem o Hermans Vitsus, o Wilhelmus Abrakel, o Gisbertus Voetius, o Petrus Van Mast, e o que eu já mencionei, o William Tillich.
desse grupo, você tem uma geração anterior, uma geração que foi contemporânea desse documento que eu vou mencionar e uma geração posterior. E o documento foi os cânones de Dort. De Dort. E o cânon de Dort. E, inclusive, o William Tillich escreveu obras para alertar a Igreja da Holanda contra o arminianismo. Você já não consegue perceber essa ênfase em Hermann Wietzel e Abrakel, como se já, tipo assim, já fosse uma coisa pacificada para eles lá. Mas o Tillich, que estava ali no moído da produção do documento, você tem obras nesse sentido. Então, um documento muito importante para a história da igreja, poucos sabem, mas foi justamente nesse contexto de avivamento da teologia e da piedade para a prefeitura. E aí, só, pastor, me desculpe me alongar um pouco mais nessa resposta, Não, essa pode se pergunta alongar, pode se é legal, alongar. é que quando você olha esse contexto religioso, vou assim se chamar, né, de um movimento que não é uma teologia fria, mas é uma teologia vívida. Então, eles expressam isso no documento, cai por terra aquela acusação de que os documentos calvinistas são áridos, são secos, são... Não, quem produziu eram homens que estavam chamando a igreja e a nação a uma piedade, a uma devoção. Então, assim, isso ganha um poder muito grande na interpretação desses documentos confessionais. Tanto o de Westminster, né, pelo puritanismo britânico, escocês e inglês, quanto nos cânones de Dort. Isso é impressionante, é impressionante. São documentos que são de contextos de avivamento, né? Deus está levantando pessoas, homens, para fazerem com que a igreja se aproxime mais da palavra de Deus. E essa acusação é muito realmente fundada, porque são documentos piedosos, são documentos com preocupações pastorais. Eu também fico chateado Exatamente. quando eu vejo essas acusações. A gente já, o irmão já citou alguns, pastor, já citou alguns autores. Vamos lembrar do nome de alguns e suas obras assim. A sua editora tem publicado esses homens? Sim, tem sim, pastor. E a gente está tentando publicar mais algumas, né? Só vendo um contato aí com algumas editoras estrangeiras ou com algumas editoras nacionais que também se interessaram por esses autores. Mas como eu falei aqui, eu notei aqui a data, eu quis mencionar só para colocar essa produção desse documento no contexto, mas o mais antigo, você tem aí o William Tillich, não temos nada dele em português ainda. Eu tô avaliando a publicação de uma obra sobre a piedade, eu não estou lembrado agora o nome, acho que é Guia para a Piedade, alguma coisa assim. É uma obra Legal. muito prática. Pode falar. Legal, legal. É, é, aí tem o Gisbertus Voetius, ele é mais conhecido pela questão do debate com o Johannes Conceius, Uhum, por causa uhum. da questão da doutrina do pacto, né, e da teologia bíblica. E aí, mas também, até onde eu sei, não tem nenhuma obra dele em português. Tem em seguida, você vai ter o Petrus von Maastricht. Esse pastor vou usar o bom no chinês, tá? É o pipoco. Pense num cara e aí a gente está traduzindo a principal obra dele, que é a Teologia Teórico-Prática. É um calhamaço, assim, fantástico. Jonathan Edwards, para você ter, a pessoa talvez conheça mais Jonathan Edwards, disse que depois da Bíblia é o melhor livro que ele tinha lido. Né? Então, a Bíblia, como palavra de Deus, obviamente, né, tá sempre lá em cima, isolada, Tem comparação. mas depois ele falou assim: esse é o livro para incitar uma boa doutrina e a piedade. Então, a gente está traduzindo do Legal. latim. Um irmão, um pastor que é professor de latim, de grego, ele entrou na equipe para ajudar, então ele está Que traduzindo. legal. E desse mesmo autor, Petrus von Maastricht, ele escreveu uma obra que é comparada com a do Perkins sobre a pregação. Né? O Perkins é conhecido pela arte de profetizar, e aí o Petrus von Maastricht, ele escreveu, o título, se não me engano, é O Método Correto de Pregação, e que ele aplica, ele faz uso, inclusive, do ramismo. O ramismo influenciou muito, de Petrus Ramos, né, da lógica ramista, Uhum. influenciou muito a nada de reformar-se e parte do movimento inglês, puritano inglês. Então ele escreve uma obra, e aí a Nada ele vai publicar essa obra também, só que ela vai publicar como um compêndio. O que é que eu fiz? Eu juntei, como editor, as três principais obras sobre pregação, a William Perkins,
no movimento puritano inglês, essa do Petrus von Maastricht, da Nadri Reformatio, um movimento puritano holandês, e a do James Durham, um Covenanter fantástico, pastoral, cara profundo, robusto, que também escreveu sobre pregação. E a gente vai juntar essas 3 obras numa obra só, para ser como se fosse um livro-texto de pregação na perspectiva do movimento reformado do século XVII, do puritanismo. O senhor quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, tô me deliciando, pode continuar. Eu também, eu fiquei empolgado quando eu vi que ia dar certo construir essa, né, a equipe deu certo, formar a equipe para montar essas obras e tô muito feliz por ela. O outro pastor é o William Zabrak, que talvez seja um dos mais É o mais conhecidos. famoso, Ele tem uma obra chamada A Razão da Fé, se fosse fazer uma tradução, ou Fé Razoável, algo mais ou menos assim, e que é uma obra que ele também aplica o ramismo de exposição doutrinária muito simples, né, muito objetiva. São afirmações encadeadas no encadeamento lógico. Afirma a doutrina, fundamenta e aplica. Então, é um clássico, é um sonho nosso poder publicá-lo, e a gente está conversando com uma outra editora que também se interessou e vê como é que a gente vai fazer isso aí. E então vem o Hermann Vitus como já um pouco posterior, mas que não menos importante, ele escreveu o comentário sobre a oração do Senhor, que já está traduzido, o primeiro livro, né? Ele fez em 4 livros, se eu não me engano, nós já traduzimos o primeiro, e a culpa de não ser publicado ainda é minha, que está para eu revisar. Toda a equipe já fez o trabalho, que parou em mim aqui, mas vou tentar esse mês aí que vem. Então, o comentário da oração do Senhor é um livro dele, o clássico na história da igreja, sobre a doutrina do pacto, as alianças entre Deus e o homem. Esse já está sendo publicado, ele fez em 4 livros. Nós publicamos o livro 1, e vai sair esse ano ainda o livro 2, que também já está Eu revisado, comprei o primeira livro revisão. 1. O senhor tem, né, pastor? Tenho. E Pronto. quero comprar todos os que saírem. O próximo agora, esse primeiro foi sobre pacto de obras, se eu não me engano. O próximo vai ser já introduzindo a questão do pacto da graça. Não, desculpa, o pacto eterno, o pacto da redenção, né? O que foi feito na Sim. eternidade entre o Pai. E ele também tem um comentário do Credo, mas a gente não chegou nesse ainda. Então, eu julgo esses como os autores principais, talvez os mais conhecidos aqui no Brasil, minimamente conhecidos, e que nós estamos trabalhando para trazer alguns deles para o português, para edificar a igreja brasileira. Pastor, me parece que a igreja tem muito a ganhar com a tradução desses irmãos, principalmente com a doutrina da aliança, né? Tem muito, pastor, muito. Tem muito a ganhar. Uma definição mais apurada da doutrina. Eu acho que a gente... Eu até falo assim, pessoalmente, tem se falado mais, mas eu tive uma formação que eu tive pouco conhecimento da doutrina da aliança. Eu fui ter conhecimento verdadeiro assim da doutrina da aliança quando eu fui fazer o Jumper no doutorado, com a disciplina que eu fiz sobre teologia da aliança com o Lincoln Duncan. Foi quando a doutrina da aliança ganhou, e é uma doutrina que perpassa nossos documentos confessionais, mas eu já só fui ter clareza disso, e aí as implicações dela para uma série de outras doutrinas, assim, há pouco tempo não, já faz alguns anos, mas depois da minha formação, nesse contexto posterior. E então, quando eu vejo publicar coisas sobre doutrina da aliança dentro da nossa tradição, eu fico muito feliz. E é engraçado porque se critica que a tradição de Westminster que meio que praticamente criou a doutrina da aliança. E não é verdade. Em Heidelberg, você já tem, no século XVI, você já tem ali a doutrina da aliança aparecendo. Ela não está tão desenvolvida, mas ela está sendo gestada uma doutrina bíblica boa, uma doutrina bíblica clara, que ajuda a igreja em muitas questões e que, sim, teve um desenvolvimento grande no século XVII, mas que você percebe que está nas escrituras, que não é invenção puritana. E é legal,
tradição holandesa também estava na mesma seara, percebendo a riqueza dessa doutrina. É isso mesmo, pastor. Eles têm muito a contribuir para isso, né? E apesar como o senhor falou, de não ser tão claro nas 3 formas de unidade, tá lá, mas não está tão desenvolvida. Mas se a gente pega um dos catecismos, o catecismo maior de Ursinos, que foi um dos Já autores tem, do. Já tem pacto de obras lá, ele tratando o pacto de já obras está como já tá catecismo lá. maior. Tá, justamente. Então, assim, você vê que o Senhor estava realmente abençoando a igreja nesse período como de uma forma extraordinária. E é por isso que eu acho que a igreja hoje tem muito a ganhar, porque você vai ter ênfases adequadas na doutrina e na piedade, você vai ter uma objetividade doutrinária, uma profundidade doutrinária, aí beleza, doutrina. Só que não é só doutrina. Você vê a maturidade deles para aplicar isso à vida, para Uhum. chamar a piedade, o tom cristocêntrico, pastor. Eu só vim ter contato com a teologia do pacto já no bacharelado, né? Por causa do pastor Paulo Brasil, que era um professor do seminário, ele é um especialista aqui no Brasil, eu julgo ele assim, e eu trabalhei com ele na igreja. Então, ali eu vi, e assim, para mim foi uma bomba, assim, de muita coisa A minha que cabeça fez assim também, quando eu é, tive contato. você fica, rapaz, e aí você vê realmente como ela é importante e como que eles conseguiam relacionar não só doutrinariamente, mas com a vida. Então, eu penso, pastor, que quanto mais a gente se expõe a esses bons autores do passado, que é claro que não está limitado só a esse período. Eu, Christopher, vou fazer aquela redundância, particularmente eu, julgo esse como os períodos mais sublimes da história da igreja, em termos de produção, de profundidade, de reflexão, de desenvolvimento. E claro que veio grandes coisas depois, né? Você tem grandes homens posteriormente que também admiro muito e os leio, os devoro, mas realmente a igreja hoje tem muito a ganhar. E eu mencionava a questão da doutrina do pacto no seminário, mas tem uma coisa, pastor, que eles me influenciaram muito também. Foi ver como que a doutrina ela não pode ser tratada friamente, Uhum. é, mas não só no sentido da piedade, mais especificamente num ponto, é que todas as doutrinas elas estão relacionadas com a pessoa e a obra de Cristo. Então, foram eles que me ensinaram a ver a questão de uma pregação cristocêntrica, de uma instrução doutrinária cristocêntrica, de que as doutrinas elas não são por si só e vazias, elas só são o que são por causa de Cristo, da sua obra e da revelação da Trindade nele. Então, esses benefícios a igreja tem muito a ganhar. Quanto mais você vai lendo, mais você vai absorvendo esse tom, essa forma de enxergar a vida cristã, o culto, a doutrina, a igreja. Então, é muito Acaba benefício sendo a mesmo. teologia que gera adoração, né? Você entende aquelas passagens das cartas paulinas em que Paulo vem desenvolvendo uma doutrina e de repente irrompe louvor. Perfeito, Uh, exatamente. A doxologia, né? e a doxologia. E o pouco que eu li deles, e quando eu leio da sua editora mesmo, eu tenho gostado da leitura. E a igreja ganha com isso, ganha nessa questão da piedade, do louvor a Deus, da sua obra. Tem sido um bom trabalho que o irmão tem feito, é muito bom Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. nesse período. Então, meu irmão, caminhando para o final, tem alguma coisa que o irmão gostaria de pontuar que ainda não falou, alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa Eu que acha só, que eu seria só, legal colocar? eu só gostaria de encorajar, pastor, aos irmãos lerem. A Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática. Ela é a nossa base. E, humildemente, nós podemos crescer quando nós olhamos para o que o Espírito fez na sua providência, iluminando a igreja, conduzindo a igreja, e temos muito a ganhar com esses irmãos. Então, eu só tenho uma coisa para falar no final. Quem assistir esse vídeo, essa entrevista, espero que você seja encorajado a ler esses irmãos, a realmente a se aproximar dessas obras vendo a reverência que eles tinham por Deus, a fim de aprender com eles como irmãos mais velhos e mais experimentados, numa geração como a nossa, que infelizmente é muito superficial, é muito do momento, é muito com ondas de bate para lá, bate para cá, e eles nos ajudam a amadurecer. Então, mais do que os preconceitos que você ouviu, deixa isso de lado, não coloque essas barreiras, não, leia-os e cresça
tendo eles como um instrumento do Senhor, um irmão mais velho que pode lhe ajudar na caminhada. Pelo menos eu não me arrependo em nada, para minha vida cristã e para o ministério pastoral, em ter escolhido esses homens para serem aqueles autores que vão caminhar comigo e todo ano lendo uma quantidade considerável para poder me abençoar como crente e como ministro da palavra. Então, minha última palavra é essa, é leia. Não é só a Encorajar isso. última palavra ainda, não. É só a última palavra sobre o assunto. Eu esqueci de Tá. dizer, mas eu tenho um hábito no final de cada programa, que é pedir ao entrevistado que explique, assim, o que vem à cabeça. Não precisa ser uma resposta muito elaborada, não. Mas a gente até já tratou, já apontou um pouco, mas respondendo diretamente à pergunta, por que é importante a gente conhecer ou estudar a história da igreja, pastor? Pastor, os mesmos benefícios que há em estudar a história estão no tocante a estudar a história da igreja, né? Quando nós estudamos a história da igreja e a teologia histórica, nós amadurecemos porque nós percebemos os pecados e erros dos nossos irmãos, somos alertados contra eles, mas amadurecemos também com aquilo que de positivo eles produziram. Então, você pode avançar sem você precisar inventar a roda. Você já pega ela pronta, você medita nela, você pode, usando uma linguagem muito comum nessa área, né? Subir nos ombros dos gigantes. Estudar a história da igreja, para mim, e a teologia histórica, reflete humildade. O homem que desconsidera isso, né, a pessoa que desconsidera, ela transparece um espírito de arrogância, como se ela se bastasse ou ela pudesse ter os insights dela mesma. Então, e estudar a história da igreja nos ajuda a lançar uma âncora em períodos da história da igreja que de homens com suas fraquezas, isso também você cresce com isso, em olhar essas fraquezas, mas que comumente você encontra momentos que foram mais firmes do que as gerações atuais, recentes, né? Então, acho que são esses benefícios que eu poderia elencar para encorajar os irmãos a lerem a história da igreja. O próprio Martin Lloyd Jones encorajava isso, né? Pastores, não leiam só obras de teologia sistemática, né? Façam leitura teologia sistemática, teologia bíblica, biografias, teologia histórica, e aí sempre apontando para a história da igreja como esse recurso que auxilia no amadurecimento. Legal. Então, muito obrigado, pastor, por conceder essa entrevista. Muito rica, é muito gratificante ver o seu zelo pela doutrina e seu zelo, sua paixão pelo assunto. É um período que eu acho que a gente precisa conhecer mais, conhece pouco. A gente até conhece um pouco mais do puritanismo inglês, mas conhece muito pouco dessa tradição holandesa e eu acho que tem muito a aprender, de fato, com eles, Verdade. assim. E eu que E eu agradeço, acho. pastor, mais uma vez pelo convite. Então, você que nos acompanhe, saiba dessa editora importante que tem produzido obras importantes, tem traduzido e publicado obras importantes da tradição puritana, tanto escocesa quanto inglesa e também da tradição holandesa. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus Amém. permita que a nossa igreja cada vez mais se firme na palavra e até o próximo programa. Que Deus nos abençoe e até logo. Tchau, tchau.